Okay, thank you. So let's start this afternoon session. Vamos começar com a sessão da tarde. The first speaker is here, Nosso primeiro palestrante vai ser a Maria Pena Abreu, ela é da Espanha. she made her doctorate with Antonio Ela Hernando del Portillo. fez o doutorado com Hernando del Portillo, em Barcelona. Then she moved for Então, ela a se long mudou time to por Seattle muito tempo para and Seattle is now e agora back at está de volta Barcelona at EMBL. a Barcelona So she will talk about e ela vai falar sobre cell-side surface interactions. interações em superfície de parasitas. Thank you very much, Muito Daniela and Carol, obrigada, for the invitation. Daniel e Carol, pelo convite. É excelente estar aqui com essa comunidade tão inspiradora. Eu passei um tempo em Manaus estudando Vivax e estou muito feliz de estar aqui hoje. So let's go back. Então, vamos voltar um pouquinho. Okay, so my lab is working Então, meu laboratório está trabalhando we are com generating 3D essa, protozoan models esses of malaria modelos de engenharia de 3D test cells. para a gente entender como é que a We focus gente on the most estuda representative os vasos micromalaria, quebrados. Então, a Pseudomonas gente tem malaria, estudado which causes o P. falciparum, more than que 500,000 causa deaths every year. mais de 1 milhão de mortes a This is cada one of the ano. main hallmarks of É malaria, which is the esse é um dos accumulation of principais Plasmodium marcos falciparum in the da, microvasculature, da malária in the blood falciparum, vessels que below seria the a normal blood sequestração vessels. na And microvasculatura, then eventually e é it que, causes eventualmente, isso swelling in the causa children. On o the left, we have inchaço do immunocompromised cérebro. children that E had quando você tem malária em complicated crianças, malaria. And then quando é on uma the malária right, que não we é have complicada, está children à with esquerda, severe e à malaria. direita você tem a And malária mais they grave. die because E they have essas massive crianças brain tumors morrem that porque suppress eles the têm brain esse temperature, so they inchaço have the massivo respiratory center. do And cérebro this is que a consequence of contrai adenocardial o centro progression as a respiratório consequence of the e, parasitic infection. isso é But this consequência has do, been do very hard acúmulo to do study in the parasita, pelo lab, que a gente imagina. mostly E isso é muito difícil de estudar no because we have laboratório, polyposis principalmente porque a malaria gente models não with tem cytovision. modelos animais de Cytovision malária. falciparum is caused by E, FMP1, which is e probably one of a the gente most tem a questão com o unknown MP1, malaria families. é o ligante Model, parasita que it media secretes a antigen citoadesão e fica blocking aqui surface. We have nessa FMP1. So superfície it's so important for the de parasite to protuberância, have que é muito FMP1 importante signaling que for differentiation. o parasita tenha It's also very complex produzido esse because it maquinário has para strains produzir o of 60 PFEMP1. different variants of Então, the encode temos protein 100 MP1. The parasite has variações different de genes variations for each diferentes, temos 60 generation. delas, And e besides that, each strain além has a disso, complete cada repertoire of cepa tem um 51 repertório selectively variable totalmente antigen diferente de strains. MP1. Então é muito variável, But muito we know a difícil de few things estudar. about this Mas a gente MP1. We know sabe that it algumas coisas binds sobre to the o, microvessels o mostly through PFMP1. these two A receptors, gente sabe PCR and que tem ICAM1. esses dois Each one has receptores, specific IC50 o characteristics, but EPCR e CD36 has CAM1, been e associated o with complicated CD36 malaria é and associado com a malária CCR1 is não associated complicada. for severe malaria. There's also a E, different variant e we're not going to talk temos today, which is diferentes Bardet-Biedl with variantes que tem a placenta, ver which com causes CSA, placenta malaria. que causa a malária de And as I placenta, mas mentioned, não this vamos cannot be estudar studied aqui. in Isso não pode ser rodent estudado malaria animals because em Plasmodium animais falciparum does not have com malária, porque FMP1, eles so não it têm does not o have differentiation. MP1, então eles não têm So sequestração when I no was in Seattle, I cérebro. started Então, quando eu using this estive em Seattle, Bermuda model eu when I was in Joseph's lab. construí This is very esses complex, modelos de mostly bioengenharia. different Parece layers. complexo, And one is mas flat você and the tem other one aqui has diversas different camadas, clusters. uma que And tem then you can see um padrão primary brain microfluido, e reticular você cells pode ver in this 3D algumas structure. So you can see células here, you epiteliais can see dessa these célula cerebral, e você pode gerar tubes, esses very tubos complex com microfluidic
uma rede microfluida bem complexa. Estamos usando isso porque temos essa rede geométrica que pode capturar diferentes fluxos, diferentes vazões sanguíneas do mesmo dispositivo. E a gente pode usar isso para estudar os parasitas de malária. Aqui é um tubo, um experimento típico que a gente faz no laboratório com as células epiteliais formando esse tubo, e a gente pode perfusar o falciparum que está infectando as células vermelhas. Depois de 10 minutos, a gente vê o acúmulo dos falciparums nos nossos dispositivos, que podem ser... E a gente pode calcular rapidamente o que acontece com os cérebros das crianças que têm malária grave. Eu quero mostrar um exemplo de como a gente pode usar esses microfluidos muito complicados para ver como é que a imunidade da malária se desenvolve. A gente sabe que essas malárias cerebrais acontecem principalmente em crianças na África, e os adultos ficam imunes à doença, não ao parasita. Então, a gente pensou que a imunidade tinha a ver com EMP1, e a gente começou a ter essa parceria com a Viola Entrione para entender como é que a gente podia ter uma malária não complicada. E além dos 3 diferentes receptores, no estudo a gente focou neste aqui, o EPCR, porque no meu pós-doutorado a gente fez diversos estudos, tanto na Índia quanto na África, mostrando que as malárias sérias, a metade delas tinha a ver com esse receptor que é muito importante para a malária. Então, falamos essa manhã que esse parasita é muito variável, e essas variantes têm a ver com EPCR e 6 diferentes sabores. E o que o Thomas descobriu é que ele tem essa biblioteca incrível de 72 cepas com essas variedades do EMP1, e a gente isolou de adultos de Uganda, e vocês podem ver os anticorpos com essas, que são 3 que a gente ficou muito empolgado, porque eles se ligam e eles inibem o PCR em 5 das 6 variantes. Isso foi muito empolgante. Então, Thomas também fez muitos estudos e ensaios para estudar como é que a proteína se relaciona com o anticorpo, e ele descobriu que a proteína e o anticorpo estão bloqueando essa ligação entre a PCR e o MP31. Então, é uma proteína que é muito inibitória, mas a gente não pode estudar em animais, a gente pode ter alguns modelos in vitro simples, e aí a gente fez isso daqui, que você pode ver aqui no gráfico embaixo, que temos o estresse de shear, e aí a gente vê então que tem um fluxo bastante alto, e aí fica mais lento quando o fluxo é mais lento. E a gente estudou com diferentes cepas. Foi muito difícil de obter, porque a gente não pode trabalhar com todas elas. Então, a gente estudou essa parede de cisalhamento para a gente ver como esses anticorpos podem inibir essa ligação entre os parasitas. Então, um dos maiores focos do laboratório em Barcelona é entender como é que o falciparum vai fazer a disrupção da barreira do sangue cerebral. E a gente precisava dessa barreira do sangue cerebral, que ajuda a, a circular com sangue para prevenir o dano no cérebro. É claro que as células epiteliais são muito importantes, mas aqui nos perícitos
e nos astrócitos nós temos muitos papéis importantes e temos essa célula aqui, e temos a célula endotelial, e que é muito seletiva. Então, as junções aqui com essas barreiras do cérebro são muito juntas, e aqui a gente tem um transporte seletivo de moléculas. Então, o que a gente fez no nosso laboratório em Barcelona foi colocar esses astrócitos e perícitos no laboratório, colocamos tudo junto na cultura e a mágica aconteceu. E as células sabem o que fazer quando estão em cultura e passaram 7 dias na cultura. E o que eu estou mostrando aqui são as células endoteliais que ficam brancas. E você pode ver aqui o perócito em rosa e o astrócito em verde, e eles começam com as interações. Como vocês podem ver aqui, por exemplo, os astrócitos estão se conectando com os vasos sanguíneos, e a gente vê essa bela construção mostrando uma morfologia bem parecida aqui in vitro. E o que é mais importante, quando a gente coloca esses 3 tipos de células juntos, a gente tem uma barreira muito melhor nos nossos modelos. Então, esse é um ensaio de permeabilidade em que a gente coloca um peso molecular muito baixo, e a gente pode ver que quando a gente adiciona esses 3 tipos de células juntas, nossos vasos se tornam muito mais impermeáveis. Isso é perfeito para nós, porque a gente pode fazer os nossos estudos com falcíparo. Então, o que a gente fez nesse estudo foi pegar diferentes estágios de sincronização do parasita para ver qual que não era patogênico, e com isso a gente usou muitas células únicas, e hoje eu vou focar somente nessa condição que a gente chama egresso, quando há uma disrupção e todos esses produtos vão para a circulação. Usamos muitas células únicas, a Lina fez isso, e foi muito interessante ver que quando vocês podem ver aqui em laranja os nossos parasitas de malária, e as células endoteliais mudaram o transcripto, e aí esses produtos de malária estavam indo para além das células endoteliais. E aqui, não sei se vocês conseguem ver, mas nesses 3 tipos de células, a gente teve o mesmo padrão, e com uma resposta de interferon. E uma coisa que chamou nossa atenção foi que esse caminho que eu vou falar, foi esse caminho que eu vou falar mais sobre ele mais para frente. Então, a gente teve esses produtos egressos ativados, e você vê o STAT1 em verde, e a gente adicionou os produtos egressos, e aí tudo se tornou super verde com a ativação de todos esses objetos. E também a gente observou os caminhos de regulação downstream, e a gente viu que havia menos adesão juncional endotelial. Isso foi importante para manter as junções nas células endoteliais. E aí você pode ver aqui que é um dispositivo de controle com as células vermelhas. Você pode ver as junções muito bonitas, que são muito espessas, e aqui com a malária essas junções ficam muito mais finas. A gente começa a ver esse pico e esses grandes buracos ali no tecido. E como eu mencionei, a gente fez muitos ensaios de permeabilidade, a gente colocou esse tracer de baixa molécula, que é fluorescente, e a gente tem um controle aqui, e tem a diástase aqui, mas quando a gente está com os produtos egressos, eles entraram na parte do cérebro do nosso modelo de bioengenharia. Então, a gente queria falar sobre essas duas descobertas, e para isso a gente usou os estudos
que é muito feito com muitas drogas, com doenças regulatórias, e esses produtos estão no mercado. A gente tratou os nossos dispositivos com ruxolitinib, que é inibidor, e ficamos muito empolgados de ver que, usando essa droga anti-inflamatória, a gente pode prevenir esse essas quebras nos microvasos, e a gente descobriu todas as propriedades quando a gente adiciona essa droga. Quando a gente observa as junções, eu não sei se vocês conseguem ver aqui embaixo também, mas aqui quase não tem nenhuma junção, e quando estamos aqui com a ruxolinitiba, a gente observa essas junções no modelo 3D, mostrando que uma droga anti-inflamatória pode potencialmente reverter essa quebra. Isso é muito empolgante porque a gente tem controles feitos com humanos em uso da ruxolitinib com a Hannah Frankenstein na Austrália, e eles têm mostrado que quando eles trabalham com esses pacientes não complicados, isso atenua a inflamação, mas não previne e não traz a imunidade, mas nesse artigo eles falaram que eles melhoraram as questões de desregulagem, e que o nosso modelo a gente pode ver como a ruxolitinib pode manter a vascularização no modelo 3D. Então, eu gostaria de terminar com um dos projetos mais longos do laboratório, que é um dos mais fundamentais. Nesse projeto que a gente fez foi focar na interface entre as células endoteliais e em 3D, e como é que a gente fazia a microscopia eletrônica. Então, a gente não conseguiu ver nenhuma transcrição de déficit, mas a gente pode ver muitas diferenças acontecendo no nível celular. Então, a gente tem esses estudos microscópicos, você pode ver essas duas células endoteliais que estão se juntando, e aí você tem a célula vermelha infectada pelo parasita, e a gente tem essa alta resolução de como essas interfaces endoteliais se juntam. A gente observa as junções, a gente não vê, a gente vê algumas diferenças, mas não muitas. Então, foi um estudo muito difícil e levou muito tempo, porque no início a gente estava tentando fazer esse EM, nós estamos usando a região com os parasitas e tivemos que trazer os dispositivos para Barcelona, tratamos com o AM, levamos para Hamburgo, no norte da Alemanha, e a gente rodava no sincrotron, fazendo um raio-x numa grande máquina. E aí tivemos uma super resolução dos nossos dispositivos e conseguimos ver aqui as células endoteliais e as hemácias infectadas aqui. Conseguimos ver muito bem como que elas entram nesses vasos sanguíneos. Usamos, então, o nosso dispositivo para Heidelberg, no norte da Alemanha, para utilizar uma eletromicroscopia chamada FIB100. Então, conseguimos identificar na imagem esses achados incríveis. Aqui nós temos uma fatia e uma reconstrução 3D de como o parasita da malária interage com as células endoteliais. E o mais notável foi a aparência dessas estruturas dentro das células endoteliais que estão causando essas projeções no sítio de interação infectado com as hemácias infectadas. E também observamos, como eu mencionei no início da minha apresentação, essas estruturas que vocês podem ver aqui. Essa daqui é uma estrutura 3DM. Essa é uma estrutura bastante interligada, então nós temos os espectros do esqueleto onde o parasita está criando essas protuberâncias aqui na superfície. Era uma estrutura bastante rígida, mas nós descobrimos que não era o caso,
no nosso modelo 3D. Antes, essa estrutura era descrita como uma bola com parasitas do lado de dentro, mas fizemos uma remodelagem das hemácias infectadas, então podemos ver aqui essas dobras que acontecem. E com isso, nós voltamos à biofísica no nosso laboratório em Barcelona e o que fizemos foi uma segmentação dessas protuberâncias na membrana. E o que nos surpreendeu de fato foi que essas protuberâncias, elas não ficavam apenas na superfície, elas eram mais enriquecidas nessas regiões onde estão as dobras aqui. Vocês conseguem ver em laranja aqui e na lateral da hemácia infectada. Elas têm uma presença mais escassa e nas dobras elas têm uma presença mais profunda. E agora o que estamos tentando fazer foi ver as forças que estão infectando essa hemácia e ver como elas estão impactando as células endoteliais. O parasita, então, está empurrando em direção às células endoteliais, o que nós achamos que também está causando essa remodelagem aqui da célula endotelial. Estamos vendo o que acontece primeiro, se é a mudança na célula endotelial ou se é essa mudança, ou se é uma resposta à hemácia infectada, onde essas mudanças se iniciam. E mais importantemente, é que isso tem consequências. Nós precisamos inibir primeiramente a formação dessas estruturas com um medicamento que inibe a ação nas células endoteliais. E o que nós descobrimos foi que quando a gente inibe essas estruturas, a formação dessas estruturas, com estruturas com um inibidor ativo, nós podemos retirar os parasitas de maneira muito mais fácil. E se temos condições normais, os parasitas permanecem ali, mas não dessa forma tão profunda. E essa é a interação entre a hemácia infectada e a célula endotelial. Meu tempo acabou, mas rapidamente eu quero passar pelas minhas conclusões. Eu quero mostrar para vocês 3 exemplos de como podemos usar os nossos sistemas de bioengenharia na pesquisa de malária. Primeiramente, nós mostramos que podemos estudar como a imunidade à doença se desenvolve e como esses anticorpos monoclonais podem prevenir a citoadesão, entender mecanismos de disrupção BBB, com uma combinação de vias inflamatórias de JAK-STAT, podemos recuperar isso por identificação de terapias adjuntivas potenciais, como o ruxolitinib, e também entender essa interface com o endotélio, mostrando essa remodelagem das protuberâncias endoteliais. Com isso, eu gostaria de finalizar. Esse é meu laboratório em Barcelona. Gostaria de agradecer a todos os membros do laboratório. Foi um experimento extremamente difícil coordenar a engenharia com a parte de pesquisa de parasitas de malária. Muito obrigada. So the next speaker, thanks a lot. Muito obrigado, Maria, por essas imagens tão bonitas e essa ótima palestra. Nosso próximo palestrante é o Leonardo. Ele tem uma formação em bioquímica na Universidade Federal de Juiz de Fora e depois foi para a Fiocruz, no Rio de Janeiro, se especializar no Centro de Pesquisa Nacional de Doenças de Protozoários
no Japão em 1996, depois ele fez o doutorado dele na Fiocruz também, e agora ele Pesquisador titular. é pesquisador titular, eu não sei como traduzir isso daqui para inglês, At Fiocruz. principal pesquisador na Fiocruz. Obrigado, Guerra. Bom, em primeiro lugar, obrigado, Daniel, Carol, Beto, todos os organizadores pelo convite de falar aqui. Parabéns, está muito bem organizado, está fluindo muito bem, muito legal. Então, de parabéns. Eu vou falar um pouquinho, então, sobre um trabalho que a gente tem feito em malária experimental. Acho que a fala anterior da Maria deu uma boa outline no que é a questão da quebra da barreira hematocefálica, que tem um pouco a ver com o que a gente vai falar aqui, apesar de não abordar diretamente isso, mas tem a ver. Então, a gente vai falar um pouquinho do que a gente tem achado na questão do papel do plasma, que é extravasado na constrição vascular na malária cerebral experimental. Muito rapidamente, só para falar do problema, né, que é a questão da malária cerebral, que é o que, na verdade, a complicação mais letal de malária, para o Plasmodium falciparum, e tem um tratamento que é o artesonato intravenoso, mas mesmo assim, nos melhores lugares onde as pessoas têm acesso a tratamento, ainda 15 a 25% dos pacientes morrem, tem alguns lugares que é muito mais, e uma boa porcentagem também apresenta defeitos cognitivos, né? Então, a gente, na verdade, tem trabalhado no modelo experimental para tentar entender como isso acontece, a questão de patogenia, de como esse processo acontece, para a partir daí a gente tentar desenvolver terapias que melhorem esse desfecho. Então, como a Maria já mostrou rapidamente aqui, é só uma questão da patologia. A malária é uma doença hematológica e vascular, né? Então, e a malária grave é uma doença muito grave em termos vasculares. Ela é caracterizada, como a Maria mostrou, pela adesão de parasitas no endotélio do cérebro. E isso pode levar a bloqueio dos vasos. Tem um processo inflamatório também muito intenso, com muitos leucócitos no cérebro. Você vê a presença de microhemorragias por todo lado. Essa ruptura de vaso, além da quebra da barreira em si, você tem ruptura de vaso, levando a microhemorragias, e um problema de perfusão bastante sério, né? E uma das características dessa vasculopatia na malária grave, na malária cerebral, é que você tem um problema de disfunção endotelial, então tem uma resposta endotelial bem prejudicada em relação mesmo à malária moderada. Você tem um processo de vasoconstrição. Então, isso junto com o bloqueio de vasos, né, o processo de vasoconstrição leva a uma queda de fluxo sanguíneo muito forte no cérebro, um processo de isquemia muito forte. E esse trabalho aqui usando Doppler mostrou que, por exemplo, existem 4 perfis, né, de alteração vascular em pacientes com malária cerebral, e aqueles que têm vasoespasmo, né, que é a constrição muito forte e baixo fluxo, têm uma mortalidade muito mais elevada que outros perfis, né, mostrando esse problema. Então, um dos grandes problemas dessa questão vascular é que justamente os pacientes com malária cerebral, malária grave, apresentam uma baixa biodisponibilidade de óxido nítrico. O óxido nítrico é uma pequena molécula que é produzida pelo endotélio a partir da enzima óxido sintase endotelial, a partir de L-arginina. Isso leva à produção de óxido nítrico, que difunde para o músculo, para a vasculatura lisa, e leva à ativação de guanilato ciclase, produção de CGMP, que vai levar à dilatação do vaso. Na malária cerebral, você tem uma baixa biodisponibilidade e esse processo todo de dilatação fisiológica está bastante prejudicado. E a gente usa o modelo experimental, né, como a Maria falou, é um modelo que não reproduz todas as características da malária cerebral humana, mas para a questão vascular, principalmente, ela reflete praticamente tudo que acontece na malária cerebral humana, acontece no modelo experimental. Inclusive, a questão de adesão, não tão intensa quanto ocorre na malária cerebral, e não é mediada por PIFEMP, né? É um processo inflamatório muito sério, é um processo de vasoconstrição que a gente demonstrou que reduz bastante o fluxo sanguíneo nesses animais, o fluxo sanguíneo cerebral. E vocês podem ver aqui, por exemplo, que no animal normal você tem um fluxo intenso aqui, né, cerebral, isso é feito por laser speckle, e a partir do momento que eles ficam doentes, eles começam a ter uma queda de fluxo, e que é progressiva, né, até ficar muito intensa, e isso acaba levando à morte do animal.
E o que a gente mostrou é que, além desse processo de vasoconstrição, que diminui muito o fluxo sanguíneo cerebral, os animais também apresentam uma resposta do endotélio muito prejudicada. Se você estimula os vasos desses animais em vivo com acetilcolina ou N-metildeaspartato, que estimula a produção de óxido nítrico, os animais normais respondem aqui em branco, dilatando os vasos, ao passo que os animais aqui em marrom, eles não respondem. Então, além dele estar contraído, quando você estimula para dilatar, ele não responde. Isso em vivo. O interessante é que, quando a gente foi estudar isso em ex vivo, porque o que a gente pensou é se isso era, essa questão dessa não dilatação, esse processo de constrição, era devido a um defeito intrínseco do vaso causado por fatores do parasita, ou fatores inflamatórios, ou qualquer coisa que estivesse ali afetando durante o processo da doença. E, de forma bastante não esperada, o que a gente observou é que ex vivo os animais respondem, tanto os animais com malária cerebral quanto os controles, respondem de maneira muito semelhante à estimulação pela produção de óxido nítrico. E também a constrição dos vasos, por exemplo, com serotonina, também é mantida normal. Então, o que a gente observou em vivo não se reproduziu ex vivo. E o que a gente se perguntou é se o vaso, então, não tem esse defeito intrínseco dele mesmo, causado pela infecção, poderia ser algum fator do ambiente, né? Então, o fator do ambiente, quando a gente pensa, um vaso que está no cérebro, seria os próprios astrócitos, neurônios, os pericistos, tudo que está em volta ali, ou, no caso do plasma, né? Outros fatores do parasita, fatores inflamatórios que estão circulando e que poderiam estar afetando a função do vaso. Então, essa dicotomia, né? Você tem em vivo um processo de vasoconstrição forte, com pouca dilatação, e ex vivo você tem um procedimento, um comportamento praticamente normal. Então, qual a razão? Então, seria a pergunta que a gente fez foi: é algum efeito do ambiente que está causando essa disfunção cerebrovascular? A hipótese básica, então, no caso de trabalho, foi, no primeiro momento, avaliar, então, fatores no plasma, né? Se tem alguma coisa circulando, produzida pelo parasita, ou processo inflamatório, ou coagulação, que poderia estar afetando para a estimulação de efeitos vasoconstritores. Aqui é só para mostrar como é feito o experimento. Basicamente, é só a infecção dos animais, e você espera até o dia 6 de infecção, que eles desenvolvem uma síndrome neurológica, então eles desenvolvem ataxia, convulsões, ou entram em coma, e tem várias outras características. A gente avalia a parasitemia, a temperatura, os sinais clínicos, para poder avaliar o estágio de evolução da doença nos animais. E aí a gente fez dois procedimentos muito simples, né? Que é o estudo ex vivo, que a gente coletava as artérias cerebrais dos animais, o plasma, tanto de animal controle quanto de animal doente, e avaliava a função vascular ex vivo. E um estudo em vivo, que se der tempo aqui eu mostro um pouquinho, tem apenas só uns resultados preliminares, para avaliação de fluxo sanguíneo cerebral nesses animais. Então, o experimento para avaliação ex vivo da atividade vascular é feito por um procedimento chamado de miografia. O miografia de fio, você usa um equipamento que você tem uma câmara, onde você coloca o vaso, passa um fio por dentro, aplica uma pressão nesse fio, aplica uma extensão nesse fio, que ele vai provocar uma tensão no vaso, né? Então ele é pré-tensionado, e a partir daí você pode avaliar como ele responde a estímulos. Por exemplo, se você estimula com fenilefrina, que é um vasoconstritor, ele vai aumentar a pressão, então vai fazer essa curva. Se você coloca acetilcolina, que é um dilatador, ele volta à tensão normal. Então a gente começou a fazer isso com diferentes concentrações de plasma controle e plasma infectado. Começou com concentrações muito baixas para saber como é que isso ia acontecendo. E o que a gente observou já com concentração muito baixa é que o plasma, a partir de 1% e 3%, já começava a contrair os vasos. Então, aparentemente o plasma tem algum fator de fato constritor que está induzindo a constrição desses vasos. E o interessante foi saber que tanto o plasma controle quanto o plasma normal tinham o mesmo efeito. Então não parecia ser uma característica típica do animal doente. E, como eu mostrei antes, o óxido nítrico é o principal vasodilatador fisiológico, né?
e a gente perguntou se ele estaria envolvido, se haveria um problema na produção de óxido nítrico nesse sistema. E o que a gente observou que, na verdade, não. Na verdade, o que está acontecendo é que se você estimula com plasma pura, simplesmente, você tem um aumento de tensão, uma constrição, mas se você elimina a produção de óxido nítrico com esse inibidor, a constrição aumenta muito, né? Tanto em plasma controle quanto em plasma de animal infectado. Então, o que aparentemente está acontecendo é que o plasma tem um fator constritor e que essa constrição é forte, mas ela, fisiologicamente ela é contrabalançada pela produção, pelo vaso de óxido nítrico. Se você bloqueia essa produção, você aumenta muito o efeito constritor. Então, a gente não viu diferença de plasma controle para plasma infectado nesse tema. Então, só reforçando, aqui é o perfil do experimento, né, que você estimula para ver a funcionalidade do vaso inicialmente. Depois, nesse caso, coloca já o inibidor de óxido nítrico no início, e a partir daí começa a estimular com plasma, e a partir de 1% e 3%, principalmente quando você inibe a produção de óxido nítrico, você tem uma constrição bastante forte. Então, o que a gente está observando é que se você coloca plasma, induz constrição, e o vaso reage produzindo óxido nítrico para contrabalançar. E só para ver a questão de mecanismo, a gente viu que essa constrição induzida por plasma era dependente de cálcio, uma vez que você coloca um bloqueador de canal de cálcio ou um quelante de cálcio, você inibe completamente esse processo de constrição. Né? E aí a gente fez a pergunta, quem conduziu todos esses experimentos que estão sendo mostrados aqui é um aluno de doutorado, Guilherme Sanches, e ele vem conduzindo todos os experimentos, e aí quando a gente chegou nesse momento, a gente sabia que tinha um fator no plasma, a gente discutiu quais poderiam ser as possibilidades, né, já que o plasma controle também estava fazendo isso, parecia alguma coisa fisiológica. Ele sugeriu inicialmente a questão da serotonina, porque a serotonina é produzida pelos enterócitos e é captada pelas plaquetas circulantes, e as plaquetas funcionam como um armazenador de serotonina, e vai liberar onde for necessário. E na malária cerebral já está bastante comprovado que plaquetas têm um papel muito forte na questão da patogenia da malária cerebral, e a gente perguntou se, por causa dessa ação de plaquetas, com liberação de serotonina, isso poderia estar sendo um fator nesse processo. E, para isso, ele propôs, então, o uso de um inibidor de um dos receptores de serotonina, que é expresso na musculatura lisa, né? O HTR2A, com esse produto que é a tanserina. E o que ele viu justamente é que, logo na primeira, né, é que se você faz o mesmo procedimento, né, de constrição através com plasma, se você coloca a tanserina, você inibe em 80% essa constrição. Então, aparentemente, tanto com plasma controle quanto com plasma infectado, você tem o mesmo perfil. Então, aparentemente, grande parte dessa constrição induzida pelo plasma está sendo causada por serotonina. Não exclui a participação de outros fatores, mas é um forte fator. Então, as conclusões dessa primeira parte é que, desculpe o erro ali, mas os vasos isolados de malária cerebral têm a reatividade vascular preservada. O plasma, tanto de animais controles quanto de animais doentes, induzem construção em aortic rings. A constrição é contrabalançada por óxido nítrico e, aparentemente, o principal fator plasmático induzindo constrição é a serotonina. Então, mas a questão é a seguinte, se ela está vindo da plaqueta, a serotonina, então, como é que ela poderia estar ativando um receptor no músculo liso? Principalmente no cérebro, como a Maria falou aqui da questão da quebra da barreira hematocefálica. E a gente tentou ver isso, se de fato a estimulação de plasma, porque esse sistema anterior que a gente estava usando é um sistema aberto, então tanto o lado luminal quanto o abluminal, o lado externo e interno do vaso, estão expostos, né, ao que a gente coloca ali, ao plasma no caso, e aos inibidores. E aqui a gente usou um sistema que ele desenvolveu num período de sanduíche no NIH, um sistema bastante elegante, em que ele faz uma miografia chamada miografia de pressão, em que você, na verdade, coloca o vaso aqui e você pode tanto perfundir o vaso, né, no lúmen, quanto superfundir pelo lado externo. Né? Então, ele testou colocar plasma ou serotonina no lado externo e colocar também
somente no lado interno, né? Então, o que ele observou é que quando se colocava tanto plasma controle quanto plasma doente, quando se colocava no lado interno dos vasos, né, na face luminal, não havia praticamente nenhuma constrição, ao passo que quando colocava no lado externo, no lado da musculatura lisa, você observava essa constrição. Isso valeu tanto para plasma quanto para a própria serotonina, um perfil bastante semelhante nos dois casos. Então, essa conclusão 2 é que tanto o plasma quanto a serotonina, elas induzem uma vasoconstrição via abiluminal, comparada à exposição luminal. E a estimulação com NO, ela não mostrou ali, mas ela contrabalança essa constrição, como já havia sido observado anteriormente. Então, há uma proposta de mecanismo, a gente está tentando avançar nisso. Agora, o Guilherme vai passar um período de pós-doc, foi aprovado num fellowship na NIH, muito prestigiado, o Malaria Research Program. Vai passar 3 anos lá, trabalhando numa proposta. E uma das questões que, então, unem esses dados que a gente está mostrando com o que foi mostrado até pela Maria anteriormente, é que se você tem a barreira hematocefálica está, né, nos capilares, né, onde você tem os pericitos, os astrócitos, a unidade neurovascular. Então, você vem as arteríolas e você tem um rompimento aqui por quaisquer fatores, seja pelos fatores que ela mostrou, seja por ação de célula CD8 que rompe os vasos. E a partir daí você tem extravasamento de fatores do plasma para o parênquima, e pela proximidade com as arteríolas, onde você observa o músculo liso, ela poderia induzir, então, constrição, por exemplo, através de serotonina, induzir a constrição. Então, isso quer dizer que, num processo de malária cerebral, onde a gente sabe que se observa quebra de barreira, ou seja, essa questão de estimulação do plasma na musculatura lisa não tem nenhuma importância se você tiver uma barreira íntegra. A partir do momento que você tem uma quebra de barreira, o plasma começa a extravasar, e aí quaisquer fatores, inclusive fatores do parasita ou fatores inflamatórios, vão entrar no parênquima, vai produzir uma série de alterações, e uma dessas possibilidades é que isso leva a um processo de constrição, e esse processo de constrição vai agravar muito mais ao fornecimento de sangue para o cérebro, e isso leva a um agravamento do quadro, né? Então, essa é uma proposta de mecanismo. Eu tenho 3 minutos, vou falar muito rapidamente alguns dados preliminares de estudos em vivo, e o que o Guilherme fez foi justamente testar se administrar ketanserina para os animais, ou seja, bloquear a ligação da serotonina com os receptores da musculatura lisa, se isso melhoraria o fluxo sanguíneo em animais com malária cerebral. Então, o que a gente faz é infectar os animais, administrar ketanserina nos dias 4, 5, 6 de infecção. A norepinefrina eu vou falar logo a seguir, não tem importância agora, mas e a gente então mede o fluxo sanguíneo cerebral no animal por essa metodologia de laser speckle. E o que a gente observou foi que a administração de ketanserina não alterou em nada o outcome, né? Você tem aqui o fluxo sanguíneo normal nos animais, antes da infecção. Aqui os animais infectados, tratados com ketanserina ou com veículo. Então, não teve diferença no dia 6, quando eles fazem malária cerebral, e 6 horas depois do tratamento também não fez diferença nenhuma. Mas ketanserina tem algumas limitações, por exemplo, se você coloca concentrações maiores do que essas, se você quer avaliar outras concentrações para ver se tem efeito, é difícil porque ela induz hipotensão, e o animal já está hipotenso, isso vai, na verdade, prejudicar mais ainda o fluxo sanguíneo, né? E ele tem uma baixa meia-vida. O que a gente fez, então, foi tentar melhorar a pressão arterial desses animais, então segurar a queda a hipotensão dos animais, para ver se isso de alguma maneira poderia ajudar o efeito da ketanserina. O interessante foi que quando a gente administra a norepinefrina, você recupera bastante a pressão arterial nesses animais, mas ela não modifica o fluxo sanguíneo cerebral, mesmo estando bem melhor a pressão. Isso significa que provavelmente o aumento da pressão arterial ele está sendo contrabalançado pela adesão, bloqueio de vasos e pelo aumento da pressão intracraniana, pelo edema, né? Mas é interessante, isso é um dado muito preliminar ainda, não tem nem ainda número suficiente de animais, mas quando você adiciona a ketanserina junto com a norepinefrina, ou seja, você regula a pressão e aí sim você administra a ketanserina, você começa a ver
uma melhora de fluxo sanguíneo cerebral nesses animais. Ainda não é significante, muito poucos animais, mas indica que talvez a otimização do protocolo você possa ter resultados mais interessantes. Então, a conclusão 3 é que a malária cerebral induz uma queda progressiva de fluxo sanguíneo cerebral. Vou pular aqui, a ketanserina não previne a CBF por si só, pelo menos nesse protocolo, nessa concentração, mas a adição de norepinefrina parece contribuir para uma melhora de fluxo sanguíneo nesses animais. Então, a maior parte desse trabalho foi feito pelo Guilherme. Essa foto foi tirada exatamente no dia 25 de abril de 2022, na reunião de malária no Rio, né? Ou seja, 4 anos exatamente hoje. O Guilherme conduziu a maioria dos experimentos, a Fabiana Gomes, a Melina Merloni, e no laboratório de malária, né? Além de outros colaboradores, e também, principalmente a parte de miografia de fio foi feita com o Cristiano Ponte no IFRJ, lá no Rio, e no laboratório de elefisiologia da UFRJ com a Thaís e o Fernando Seara. E a miografia de pressão foi feita lá pelo Guilherme com o Hans Ackermann no NIH e com o Abdul Hakim. E aqui são os financiadores. Muito obrigado. Thanks for the nice talk, Leonardo. Obrigado, Leonardo, pela bela palestra. Eu gostaria de chamar a última palestrante, a Sabrina Epifânio, da farmácia da USP. Ela estudou medicina veterinária com mestrado na USP. E então, ela fez um doutorado também e um postdoc em Gulbenkian, em Lisboa, voltou para o Brasil, trabalhou para a Tremídia, na Universidade Federal do ABC, perto de São Paulo, em Diadema, e então ela voltou para a USP, onde agora ela é uma professora associada do Departamento de Farmácia. Muito obrigada. Pode continuar. Thank you, Gerd. Boa tarde a todos e todas. É um prazer estar aqui. Gostaria de agradecer à comissão organizadora, especialmente a Caroline e o Daniel pelo convite. É uma honra e um prazer. Bem, então, para começar, eu vou falar um pouquinho do modelo que a gente tem trabalhado nos últimos 16 anos. Então, é um modelo de ARDS, né, de síndrome respiratória aguda associada à malária. E nesse modelo, a gente tem macroscopicamente aqui, o animal apresenta um aumento de permeabilidade, um hidrotórax, o pulmão avermelhado e bastante congesto. Isso também pode ser observado uma alteração já pelo raio-x, aqui um animal não infectado e um animal com AIDS, e pela histologia, além do processo inflamatório bastante intenso, a gente tem um edema bastante difuso, áreas hemorrágicas, e também esse edema é um dos marcos da síndrome respiratória e uma das causas de morte que leva os animais ou as pessoas com síndrome respiratória à hipoxemia, insuficiência respiratória e óbito, né? Então, aqui comparando com um não infectado. E nós observamos também que esses animais que desenvolvem AIDS, eles apresentam uma quantidade maior de eritrócitos infectados nos pulmões. E a gente observou, né, isso pela quantificação do animal que desenvolve AIDS pelo animal que não desenvolve AIDS, e também quando a gente quantificou a hemozoína acumulada no pulmão desses animais. Então, esse modelo, ele é um modelo de infecção, no qual a gente usa os camundongos DBA2 infectados com o Plasmodium bergheianca. E os animais que desenvolvem AIDS, eles vêm a óbito aqui entre o 7º e o 12º dia de infecção. Então, esse modelo ele começou
né, há 16 anos atrás, ainda quando eu era pós-doc na Gulbenkian. Então, esse foi o primeiro trabalho que a gente descreveu esse modelo. Depois, já como pesquisadora principal, a gente caracterizou melhor esse modelo e desenvolveu um modelo preditivo para identificar os animais que morriam de AIDS precocemente no 7º dia de infecção, comparado com os que não desenvolviam. Então, nessa primeira parte, eu vou falar sobre alguns resultados desses trabalhos todos aqui, que é a principal linha de pesquisa do meu laboratório. Então, no primeiro ponto que eu gostaria de ressaltar, é que aqui a gente observa nos pulmões dos camundongos com AIDS uma interação entre as células endoteliais e os eritrócitos infectados, né, mostrando que existe uma citoadesão. E nós também identificamos que os receptores ICAM, VICAM, eles estão em maior expressão nos animais que desenvolvem AIDS, nos animais que não desenvolvem. E aqui nós observamos também o EPCR, né, que eles estavam mais sobreexpressos nos animais que desenvolvem AIDS comparados com o que não desenvolve, isso tanto em relação à proteína quanto à expressão gênica. E aí, no ensaio que nós fizemos, um knockdown do IPCR, nós observamos que, a partir desse knockdown, houve uma menor citoadesão das células endoteliais primárias de camundongos isoladas dos pulmões, comparada com os não infectados, com os não estimulados, que não foi feito um knockdown. Então, como o aumento da permeabilidade, né, e o pulmão, o edema pulmonar é um marco importante, a gente sempre está interessado em saber quais são os mecanismos que fazem com que ocorra esse aumento de permeabilidade, né? Então, a partir de células isoladas do pulmão de camundongo, células endoteliais, aqui nós temos células não estimuladas e aqui células estimuladas com eritrócitos infectados, com esquizontes de Plasmodium bergherianca. E nós observamos que ocorre uma desestrutura do citoesqueleto dessas células e um aumento também dos espaços entre as células endoteliais. E também nós observamos uma alteração nos microtúbulos quando nós estimulamos com eritrócitos infectados e quando nós quantificamos os microtúbulos, eles têm uma expressão menor pela imunofluorescência comparado com as células não estimuladas. E também nós observamos que no ensaio de aumento de permeabilidade, esse é um deles que nós fizemos, né, a partir de membranas semipermeáveis, nós estimulamos essas células, depois colocamos um corante que é o Evans Blue e depois mensuramos a quantidade de Evans Blues no compartimento inferior. E nós vimos que os eritrócitos infectados, aqui o Infected Red Blood Cell, apresentou uma maior permeabilidade, né? Então teve um maior extravasamento comparado com os não estimulados ou com o estimulado, porém sem o contato físico dos eritrócitos com as células endoteliais ou então com os eritrócitos não infectados. E um outro mecanismo de aumento de permeabilidade que nós identificamos no nosso modelo foi a morte celular. Então, nós observamos aqui pelo Tano células endoteliais marcadas tanopositivas, e quando nós fizemos o ensaio novamente com células endoteliais pulmonares primárias de camundongos, nós observamos que com
24 horas de infecção, os outros resultados eram apenas com 1 hora de estímulo, aqui são 24 horas de estímulo, as células começam a sofrer apoptose e também essa apoptose nós mostramos que foi, aí aqui já num ensaio in vivo, né, nos pulmões, que ocorre via as diferentes caspases. E no ensaio in vitro, novamente, no mesmo ensaio com membranas semipermeáveis, nós observamos que existe o mesmo resultado, né, um aumento da permeabilidade com as células não infectadas, com eritrócitos, e quando nós utilizamos o Zevade, que é um inibidor de pan-caspases, nós observamos que esse aumento da permeabilidade, ele não procede novamente, ele reduziu e inibiu essa formação. Então, mostrando que também a morte celular é um outro mecanismo de aumento de permeabilidade, né? E que gera o edema. E aí, em vivo, nós fizemos no nosso modelo, usando o Zevade, que é esse inibidor, né, de caspases, e mostramos que os animais sobrevivem mais, que não teve diferença na parasitemia, e a capacidade respiratória, que é identificada pela pausa respiratória e pela frequência respiratória dos animais controles, ela foi melhor do que os não tratados. Então, aqui, o pulmão de um animal não tratado, com áreas hemorrágicas e um edema bastante severo, e de um animal tratado, ambos infectados. E um outro mecanismo que a gente também estudou foi a formação das redes, das armadilhas de neutrófilos extracelulares, né, as NETs. Então, nós vimos que os eritrócitos, por si só, eles promovem a formação dessas NETs, isso no modelo tanto in vivo quanto in vitro, e que, quando nós inibimos essa formação, esses neutrófilos, ou utilizando o silvilestat, que é um inibidor de elastase, ou o pulmonzyme, que é um medicamento que é utilizado, é uma DNase, né? Nós também conseguimos reverter o quadro de ARDS, né? Então, mostrando que os animais sobreviveram mais, tanto com o silvilestat quanto com o pulmonzyme, e os pulmões, a histologia deles permanece bem menos afetado comparado com os animais controles aqui, né? Então, nessa primeira parte, então a gente mostra, né? A gente mostra, né, que os eritrócitos infectados, eles estão associados realmente, o acúmulo desses eritrócitos infectados, eles estão associados com o desenvolvimento da AIDS, que os receptores ICAM, VICAM e PCR contribuem para a patogênese da AIDS, assim como acontece com o falciparum, né? Então, os receptores, as proteínas são diferentes, não formam as nobres, mas existe esse contato e, através desses receptores, a gente consegue modular, né, a patogênese, e que o contato com o eritrócito infectado com as células endoteliais pulmonares vai promover uma alteração tanto na actina quanto nos microtúbulos. Ele induz a formação de NETs e também induz apoptose e leva ao aumento de permeabilidade. E o bloqueio dessas caspases e dos neutrófilos, ele previne, então, a AIDS. E aí, então, interessados em saber, né, quais são as proteínas, a assinatura que essa AIDS ela desenvolve, que ela apresenta nos animais que desenvolve ARDS, né, nós fizemos uma proteômica dos pulmões dos animais infectados e não infectados, fizemos um mapeamento proteômico,
foram identificados 146 proteínas, sendo que dessas, 42 proteínas eram exclusivas dos animais que desenvolveram AIDS. E nessas proteínas tinha as vias de inflamação, de morte celular, coisas que a gente até já tinha validado, né? Ativação de Toll-like receptors, e algumas proteínas foram identificadas como possíveis biomarcadores, e entre elas a septina 9. Então, quando a gente viu esse resultado, falou assim, quem são as septinas? O que é a septina, né? Então, elas são consideradas o quarto elemento do citoesqueleto, né? Elas são proteínas ligadas a GTPs, elas são envolvidas em inúmeras situações de mobilidade da célula, de fagocitose, de endocitose, de aderência, de migração e divisão celular. E quando nós continuamos a observar que a septina 9, especialmente, ela estava ligada à actina e à tubulina, além de ter outros relatos também a microfilamentos e próximo às membranas, né, das células. E nesse trabalho foi identificado que essas septinas, elas têm um papel de regular as junções, né, no caso aqui as junções aderentes, né, como a V-caderina, e quando era feito o knockdown dessa septina, aqui no caso A2, você tinha uma diminuição da expressão de V-caderina. E aí, olhando para os nossos resultados, né, nós tivemos uma diminuição da expressão de diferentes proteínas relacionadas a tanto as junções aderentes, quanto as junções oclusivas, quanto as junções comunicantes, como é o caso aqui da conexina 43, da ocludina, né, das junções aderentes, e da V-caderina e da molécula JAM. E uma outra informação que nas nossas buscas sobre quem seria essa septina 9, nós vimos esse artigo que foi bastante elucidativo, no sentido de que né, a motilidade do citoesqueleto, ele pode ser realizado pela ativação de ROA. A ROA vai ativar as roquinases aqui, que promove a fosforilização da cadeia leve de miosina, e essa fosforilização, ela leva à contração tanto da quitina quanto da miosina, né? E isso corroborou com os resultados que a gente tinha em relação à ativação de ROA. Então, quando nós estimulamos células endoteliais primárias desses camundongos com eritrócitos infectados, nós observamos uma maior ativação da ROA. E também uma ativação, né, uma maior expressão, perdão, da cadeia leve da miosina fosforilada, mostrando que existe essa contração, né? E mostrar aqui também essa molécula de adesão, aqui, a maquinase de adesão, que também depois nós observamos que ela tem uma diminuição da sua expressão quando a gente estimula com eritrócitos infectados, né, corroborando com esse artigo que a gente tinha estudado. Então, isso fez com que a gente tivesse mais atenção à história da septina, né, e perguntando qual seria o papel dessa septina no modelo da AIDS murina. Porque existe uma contradição na literatura que alguns modelos, a superexpressão aumenta, por exemplo, a permeabilidade ocular, proporcionando um aumento do glaucoma, por exemplo, né, da via
de hipertensão ocular, ou um outro modelo, quando você faz um knockdown da septina 9 no modelo de barreira de permeabilidade intestinal, aí ocorre um aumento da permeabilidade intestinal. Então, nós estamos tentando entender qual que é o papel dessa septina. E aí fizemos um PCR, né, a expressão gênica, ao longo da infecção, e observamos que no 5º dia após a infecção é um pico maior, depois no 7º dia, que é o início da infecção, ela reduz e depois aumenta novamente no final da infecção, quando o animal desenvolveu uma hiperparasitemia, que ele não está mais num quadro de AIDS, e essa expressão da septina, ela volta a aumentar. E quando nós separamos o 7º dia de infecção aqui, pelo modelo preditivo que a gente tinha determinado, então, o que nós observamos é que os animais que desenvolviam AIDS tinham uma menor expressão da septina 9 no pulmão do que os animais que não desenvolveram a AIDS. E esse resultado, ele corroborou também com a expressão da septina 9 no soro dos animais, né? Então, tem esse perfil de modulação e, mais uma vez, aqui no 5º dia, uma maior expressão dessa proteína no soro. E, nesse caso, a gente consegue separar do 5º dia quem desenvolveu AIDS, quem não desenvolveu AIDS, porque a gente espera os animais até o final da infecção. E aí nós vimos que no 5º dia a septina está maior no soro comparado com os animais que não desenvolveram a AIDS. E aqui não é feito pelo modelo preditivo, mas sim pela causa de morte no final da infecção, né? E no 7º dia reverte, voltando a ter o mesmo perfil que acontecia no pulmão, né? Então, esses resultados, eles foram em diferentes experimentos e foram reprodutíveis nos diferentes experimentos. E a gente está tentando entender esses resultados e também porque a septina, ela é codificada, né, por mais de 13 genes e a septina 9, ela tem várias isoformas. Então, a nossa hipótese é que a modulação dessas isoformas de septinas, elas sejam diferentes ao longo da infecção e com diferentes papéis também. Então, a gente está, né, nessa fase de identificação das isoformas aqui no pulmão dos camundongos infectados e aqui em células UVECs, que a gente também está tentando fazer uns ensaios in vitro. Então, essa parte para finalizar, né? Então, a gente viu que tanto a expressão gênica quanto a expressão, a produção de proteínas no soro de septina 9, ela varia ao longo da infecção, com o seu pico no 5º e no 17º dia. Essa septina, ela pode ser um biomarcador precoce de AIDS e, quem sabe também, né, um potencial marcador de morte eminente, uma vez que ela volta a subir no final da infecção. E até o momento nós isolamos 3 e 4 isoformas de camundongos e de humanos, e estamos na busca, né, que é as cenas dos próximos capítulos, da diferenciação dessas isoformas ao longo da infecção. Então, esse é o atual grupo, né, que quem está trabalhando principalmente com a septina é o Ibental e a Camila, e apresentei alguns resultados dos alunos egressos e alguns colaboradores desse projeto especificamente que eu coloquei. E agradeço a atenção de todos. Esse é o site do laboratório. E muito obrigada.
Okay, thank you very much for these nice presentations. Muito And we have- obrigado por essas apresentações muito boas. Acho que temos muito pouco tempo. O meu relógio aqui diz 5 minutos para perguntas e 10? Ótimo. So it's open for questions. Então, estamos abertos a perguntas em português ou em inglês. André? Olá, obrigada pelas apresentações. Eu tenho uma pergunta para Maria. Eu entendi nos seus experimentos se vocês usam um controle de eritrócitos na mídia original, no meio original. Então, quanto disso pode levar a quedas em eritrócitos? Nós sempre temos um controle. Esse tipo de produto é um pouco difícil de fazer, então nós sempre temos um controle tratado que nós tratamos da mesma forma, de um lado, e eu não expliquei hoje porque eu não queria falar sobre outros projetos, mas também fizemos um tratamento de célula única com as células sanguíneas não infectadas e infectadas, e nós não vimos a mudança nas hemácias infectadas. Então, acreditamos que seja específico para o sítio. Mas o controle para o experimento GRAS, ele foi só eritrócitos? Nós usamos dois, nós usamos eritrócitos e hemácias da mesma forma que nós utilizamos no outro estudo. I also have a question for Maria. Também tem uma pergunta para Maria. Vocês mostraram dados, você mostrou dados de imagem muito empolgantes. O Rick Ferguson tinha mostrado também essas hemácias infectadas que tinham diferentes protuberâncias e afetavam diferentes células endoteliais. É muito interessante essa pesquisa, mas nós ainda não fizemos esse tipo de experimento, porque vocês podem ver alguns fenótipos que talvez não identificaram antes. I have a question for Maria too. Eu tenho uma pergunta para Maria também. Your egress medium, what Qual é o seu meio de egressão? do you know that? Have you did Você já avaliou isso? Você fez o proteômica com esse meio de egressão? É a pergunta que eu sempre recebo. É algo que nós estamos planejando fazer porque tem muitas coisas que parecem, muitos fatores que parecem ser disruptivos. Pode ser. Estamos olhando também o pH agora, então tem muitas coisas que podem ser disruptivas para essa barreira hematoencefálica. E nós não conseguimos identificar tudo o que é disruptivo. Então, nós não estudamos ainda esse fator específico. actually I have another question. Eu tenho outra pergunta. Desculpem. You have shown that Você mostrou que as hemácias infectadas, elas se aderem firmemente às outras células. E como que você integra isso? Eu já vi estudos, por exemplo, que mostram a aderência rolante, que é diferente, seria uma coisa diferente. strongest interaction is with Se essa é a interação mais forte, but your interaction seems much mas stronger than no seu na sua pesquisa parece que a adesão ainda é mais forte do que a adesão rolante. Nós temos também essa questão dos efeitos rolantes, e quando o parasita ele rola, e se isso pode ter algum efeito, mas nós vemos que essas estruturas elas demoram até 6 horas para se formar. Então, o parasita ele remodela essas células endoteliais. Eu não acho que isso acontece rápido, eu acho que é um processo mais longo, agora que nós estamos avaliando in vitro. more questions. Mais perguntas? Hello, I have a question to Maria Olá, eu too. tenho uma pergunta para Maria também
Eu fiquei muito interessado em relação a essa interação entre as células endoteliais e as hemácias infectadas nesses formatos formados nas células endoteliais. Eu queria saber se você mediu o tipo de PFP1 no seu perfusado e se tem alguma correlação entre os diferentes tipos de PFP1. Essa também nós não avaliamos ainda. Não nós, no passado, conseguimos demonstrar que houve uma remodelagem mais ativa na célula epitelial, mas nós temos outras cepas de parasitas, mas ainda não avaliamos. Essa é a resposta para a sua pergunta. So, no more questions then? Then I would like to thank you all Se não again. temos mais perguntas, eu gostaria de agradecer a vocês por prestarem atenção e escutarem essa sessão tão interessante. Não, just desligar. Não, não precisa. Pode manter ligado. Manter ligado. Manter ligado. O que vai acontecer agora? Não é break? O que vai agora? Oi? Ah, ok. Obrigada. Vamos continuar então nossa próxima sessão. A Carla e eu agradecemos o gentil convite da comissão organizadora, especialmente da Carol e do Daniel. Parabéns pelo congresso, está belíssimo o congresso, a reunião de malária. E vamos começar então com uma parte muito importante, que são os resumos que foram escolhidos para a apresentação aqui oral. Então vamos chamar as pessoas primeiro. Igor Mota Rodrigues de Moura. Por favor, Igor. A Maria Fernanda Alves do Nascimento. Entra aqui, por favor. Sim. Sim. A Camila de Souza Barbosa. E a Adriele Sacramento de Moraes. Bom, então a gente começa agora, né, com o Igor Mota. Tá? Lembrando só, né, como o nosso tempo aqui é limitado de 6 minutinhos, tá bom? Obrigada, Igor. So, hello everyone, good afternoon, my name is Igor, and I was introduced. Olá, boa tarde, meu nome é Igor. Eu vou apresentar um pouco do trabalho que eu fiz durante o meu PhD. Para começar, nós todos sabemos que a malária é um grande problema, por isso que nós estamos todos juntos aqui. E um dos problemas da malária hoje em dia que eu gostaria de salientar é essa parte da resistência a medicamentos antimaláricos que nós temos nas clínicas hoje em dia, especialmente os AZTs. Não todos, mas quase todos eles. E, tendo dito isso, estamos sempre procurando novas possibilidades e alvos que nós podemos utilizar para matar o parasita. Então, um desses alvos possíveis são essas proteases, onde em todos os estágios do desenvolvimento do parasita são requeridos pelo menos uma protease que seja ativa. Nós temos aqui as proteases de hemoglobina, que são essenciais. E para inibir essa classe de proteínas, a gente tem a peptolodimétrica moléculas, e a gente tem usado em clínica para HIV, por exemplo, para AIDS e para o tratamento de COVID também. Com isso, eu gostaria de mostrar para vocês alguns dos resultados que a gente obteve. A gente usou alguns inibidores com o parasita que mostrou
alguns resultados promissores sem uma toxicidade importante. Então, a gente vai chamar essa aqui de 1153 durante a apresentação. E a gente fez um painel de resistência, onde a gente testou a eficácia dessa droga contra alguma das cepas que a gente conhece bem. E esse composto não mostrou nenhuma resistência cruzada com as cepas que testamos. E o que era mais interessante é que a gente pôde ver um aumento em 10 vezes de potência quando a gente testou esse componente, com a DD2, comparando com o D7 e o KI. Então, mantenha essa informação em mente, porque a gente vai voltar para isso. Esse composto poderia ser utilizado no campo, com cepas de Porto Velho, aqui do Brasil, com falciparum e com vivax, onde a gente podia ver uma eficácia parecida com o falciparum para 100 molares, que é parecido com os parasitas de DDC e também com o Bivax. Tentando entender um pouquinho mais do que estava acontecendo e com esse aumento de 10 vezes em potência para o DD2, comparado com o 3D7 e o K1, a gente tentou buscar as diferenças mais comuns entre as três cepas. E a primeira diferença que chamou a nossa atenção foi o aumento do MDM1 que a gente pode ver aqui. E a nossa hipótese foi que essa acréscimo em 10 vezes na potência poderia estar correlacionada com o PFMDR1 e suas cópias. Então, usamos duas cópias do PFMDR1, a cinza e a amarelo, e a gente viu, quando a gente foi de uma cópia para duas cópias, um aumento na acidez, que era o oposto do que a gente esperava. E aí não explicou esse aumento em potência de 10 vezes. E esse aumento no número das cópias mostrou para nós que talvez o nosso alvo dentro do parasita, quando a gente aumentou o número da cópia, a gente reduziu a concentração do composto. E a gente queria entender mais sobre a seleção de resistência em três diferentes ambientes, e todos voltaram positivos para as resistências, mostrando o mesmo gene mediando a resistência, e que seria uma protease de degradação, e essa informação concorda com o fato de que, sob a exposição da droga, há uma alteração de morfologia que é clássica em compostos que tem a ver com homeostase. E a gente também tem essas duas imagens com as seleções de resistência para tentar fazer a edição em ambos os ambientes, o DD2 e o 3D7. E no 3D7 a gente mostrou uma sensitivação e o componente ficou mais eficiente com os parasitas mutantes. E no DD2, quando há mutação, é diferente. No ambiente DD2, a gente viu um aumento em 10 vezes no ambiente, e nesse ambiente a gente percebeu que havia uma interferência com esse composto. E algumas conclusões aqui. O 1153 é uma molécula peptomimética pequena com uma atividade antiplasmódica promissora e não mostra nenhuma resistência cruzada com antimalariais existentes. Ela tem como alvo PAN 2A, mas possivelmente inibe outras proteases, como o falciparum. A 2A é o maior mediador de resistência contra o NEC 1153. O PFMDR1 age
como um mediador de resistência de baixo nível. O ambiente genético parece modular o NEC 1153 com atividade amplasmódica, e a base precisa, para a atividade plasmódica aumentada, ainda precisa ser elucidada. A gente pode explorar novos alvos para desenvolvimento. Finalmente, eu gostaria de agradecer todos os comitês organizadores, selecionando o nosso trabalho, todas as agências de fomento e todo mundo que estava envolvido nesse trabalho aqui no Brasil e durante minha bolsa de estudos na Colômbia. E se vocês quiserem discutir mais, parem do lado do meu pôster amanhã, e eu vou ficar muito feliz de mostrar muito mais dados que temos até o momento. Muito obrigada. Muito obrigada, Igor. Ao final, vamos ter uns minutos para perguntas e comentários. Chamo agora a Maria Fernanda do Nascimento, da Fiocruz, Minas Gerais. Maria Fernanda. Boa tarde a todos. Meu nome é Maria Fernanda. Boa tarde a todos. Meu nome é Maria Fernanda. Eu sou do grupo de pesquisa de Biologia Molecular e Imunologia da Malária da Fiocruz, Minas, e vou apresentar o meu trabalho denominado Expansão de subpopulações de células T folicular e células B atípicas associados com a imunidade de longa duração ao antígeno DBP de Plasmodium vivax. A maior parte das cepas circulantes de Plasmodium vivax dependem, para invadir os reticulócitos e causar infecção humana, da Duffin Binding Protein, ADBP, a região 2, que é seu ligante, interagindo com o receptor DARC na superfície dos reticulócitos. No entanto, a região 2 da DBP é altamente polimórfica, o que leva a uma resposta cepa específica. Tentando melhorar a DBP como um alvo vacinal, o grupo do nosso colaborador, John Adams, da Universidade do Sul da Flórida, desenvolveu um protótipo vacinal, o antígeno sintético baseado em DBP, que direciona a resposta imune para epítopos conservados da proteína, denominada DECNU2. Estudos em modelos murinos demonstraram a presença de anticorpos neutralizantes contra todas as variantes de DBP testadas. E estudos do nosso grupo demonstraram a resposta de anticorpos persistentes e de longa duração para indivíduos expostos à malária. Sabendo da importância do linfócito T folicular para a resposta de célula B e produção de anticorpos, o nosso grupo se perguntou: quais as subpopulações de células contribuem para essa imunidade de longa duração e ampla reatividade contra os antígenos baseados em DBP? Para isso, o nosso grupo conduz um estudo de base populacional há 15 anos numa comunidade no interior do Amazonas, Rio Pardo. Nós podemos ver aqui na figura acima, em verde, que as coletas das nossas amostras foram feitas em períodos de alta e baixa transmissão de malária vivax. E na figura abaixo, nós podemos ver que ao final da nossa coorte, com base na resposta de anticorpos contra DECNU2 e DBP, foi possível identificar indivíduos persistentemente respondedores e não respondedores. O que eu vou mostrar aqui para vocês hoje é uma parte do nosso estudo feito no final da nossa coorte, quando os indivíduos não tinham mais malária detectável, eles não tinham mais parasitemia, eles eram persistentemente PCR negativos. Os PBMCs desses indivíduos foram estimulados em cultura por 6 dias e analisados através de citometria de fluxo. O primeiro resultado que eu vou mostrar aqui para vocês, vocês podem ver aqui em vermelho os indivíduos respondedores persistentes, um aumento das células do linfócito T folicular em relação aos 2 antígenos testados. Lembrando que esse linfócito T folicular é importante para a resposta de células B e produção de anticorpos. Nós também avaliamos diversos subtipos de células T, o subtipo T folicular, subtipo TH1, subtipo TH2, TH17.
E nós podemos ver aqui em vermelho que os nossos indivíduos respondedores persistentes teve um aumento dessas células em relação aos 2 antígenos testados, chamando a atenção que essa resposta do tipo TH1 já foi relatada na literatura como importante na malária vivax. E aqui nós vimos esse subtipo TH2 e TH17, talvez pelo fato dos nossos indivíduos serem persistentemente PCR negativos. Nós também fizemos uma avaliação de diversas subpopulações de células B, mas a gente chama atenção aqui para as células B atípicas. Essas células já têm sido relatado na literatura sua importância. Esse marcador, o primeiro TBET positivo, ele estava aumentado nos indivíduos respondedores persistentes aqui em vermelho, em relação aos 2 antígenos. E nós observamos aqui nesse estudo, de forma inédita, esse marcador CXCR3 positivo para indivíduos aqui em vermelho respondedores persistentes ao antígeno de DBP. E a importância dessas células B atípicas já foi relatada na literatura em estudos recentes com indivíduos com malária sintomática. Nós também fizemos análises não supervisionadas dessas amostras com a colaboração do Dr. Gregório, da Fiocruz Minas, e nós podemos ver aqui em amarelo que o marcador CXCR5 positivo e CD3 positivo, e chamando a atenção que essas células não eram apenas as células T foliculares clássicas, mas também outros tipos de células T que ainda precisam ser melhor investigadas. Nós também avaliamos diversos clústeres de células B. Eu chamo a atenção aqui também em amarelo, o mesmo marcador CXCR5 positivo expandido aqui nesses clústeres de células B, relatado aqui pela primeira vez na malária vivax. Nós também fizemos uma análise de correlação entre esses clústeres de células e nós podemos ver que o nosso grupo respondedor persistente, ele tinha uma menor interação entre essas células, mostrando uma modulação da resposta imune. Então, o que o nosso trabalho mostra, assim como dados da literatura, é que a resposta imune na malária é altamente complexa. O que nós vimos aqui no nosso estudo foi o aumento das células do subtipo TH1, TH2, TH17, nesses indivíduos respondedores persistentes, assim como células T CXCR5 positiva, células B CXCR5 positivas e também células atípicas TBET positiva e CXCR3 positiva. E todo esse conjunto contribuindo de alguma forma para a geração e manutenção de respostas de anticorpos de longa duração e alta afinidade. Eu quero agradecer a todos os nossos colaboradores, nossas agências de fomento e ao Congresso pela oportunidade de apresentar este trabalho. Obrigada. Acho que agora sim. Então, agora a nossa próxima é a Camila de Souza, da Unifesp, da Escola Paulista de Medicina. Bom, boa tarde, pessoal. Eu gostaria de agradecer à comissão organizadora pela oportunidade de apresentar o meu trabalho, que é intitulado Decoquinato como um candidato antiplasmodial contra a resistência às terapias combinadas de artemisinina. Então, a malária, das maiores dificuldades que se tem no controle e manejo dessa doença é o surgimento de parasitas resistentes à terapia atual disponível. E aqui, nesse mapa, eu trouxe os dados em que mostra os locais onde teve estudos de falha de tratamento à combinação artemether e lumefantrina, entre os períodos de 2015 e 2026. E a gente pode ver que tem um aumento na quantidade de estudos que relatam um aumento de até 5% na falha de tratamento, especialmente no continente africano. No que se refere ao Brasil, eu trouxe dados do nosso laboratório, onde a gente fez ensaios in vitro e ex vivo para determinar a suscetibilidade de isolados de Roraima, frente aos antimaláricos aqui descritos nesse gráfico, e a gente pode perceber que o Plasmodium falciparum é o azul. Existem alguns isolados em que a gente viu uma menor suscetibilidade à mefloquina e lumefantrina,
e o Plasmodium vivax são os em verdes, e em todos os casos a gente teve alguns isolados que apresentaram uma menor suscetibilidade aos antimaláricos testados. Para mais informações é só visualizar, desculpa, esses dois pôsteres que os alunos vão falar mais sobre isso. E aí, esses dois fastos, eles reforçam a necessidade do desenvolvimento de novos medicamentos. E o meu trabalho, então, foi avaliar o decoquinato para determinar o perfil parasitológico desse composto frente ao Plasmodium. E o decoquinato, ele apresenta essa estrutura química aqui. Ele é um composto que vem de reposicionamento e existem diversos relatos na literatura demonstrando sua atividade antiplasmodial frente a diferentes estágios e formas do parasito, seja forma intraeritrocitária, hepática e gametócito. Isso faz com que esse composto apresente essas atividades de TCP1, TCP4 e TCP5. Mas nem tudo é flores. Se eu falar para vocês que existe uma desvantagem para esse composto e vocês olharem para a estrutura dele e chutarem essa solubilidade, vocês estarão certos. Ele apresenta uma baixa solubilidade em água em diversos solventes orgânicos. Mas existem duas estratégias para reverter isso, que seria a otimização estrutural e a utilização de sistemas para melhorar a biodisponibilidade desse composto. E aqui eu trouxe um dado de um artigo que relata que a utilização de nanolipossomos do decoquinato, ele apresentou efeito inibitório promissor in vitro frente às cepas 3D7 e DD2. Ele também reduziu completamente a parasitemia sem recrudescência com uma dose de 10 mg por quilograma. E, além disso, eles também relataram um efeito de longa duração de até 48 horas em ratos. Então, aqui agora eu vou mostrar para vocês os resultados que nós obtivemos no laboratório. Em um primeiro momento, nós queríamos determinar se esse composto ele é de ação rápida ou de ação lenta. Então, primeiramente, nós fizemos um ensaio de velocidade de ação, onde a gente, na figura 4, vocês podem ver que nós temos o IC50 definido após a exposição em diferentes tempos, a exposição do composto, do parasito a esse composto em diferentes tempos. E aqui, o decoquinato, ele apresentou um perfil mais parecido com a tovacona, que ele precisa de pelo menos 48 horas para ele ter um efeito inibitório máximo. E isso nos indica que ele é um composto de ação lenta. Na figura 5, nós temos os dados preliminares do ensaio de estágio de ação, onde a gente pode ver que esse composto ele tem um efeito inibitório maior frente às formas maduras, o que corrobora com o dado anterior. O nosso próximo passo foi fazer a evolução in vitro desses parasitos para ver se a gente consegue parasitos resistentes a esse composto. Nós conseguimos esses parasitos. E como já tinha sido descrito na literatura que o modo de ação desse composto é via citocromo B, nós fizemos primeiramente um sequenciamento desse gene e identificamos a mutação V259L. Essa mutação ela já tem sido descrita na literatura. E aqui na figura 6, a gente tem as curvas de crescimento, tanto da tovacona em cima, quanto do decoquinato embaixo, frente a essas duas cepas. Uma é a que a gente gerou em laboratório, e essa GT2, ela também é a que foi descrita nesse artigo. Ela também tem essa mesma mutação. E a gente consegue perceber um shift nos valores de C50. Só que o interessante é que os shifts de decoquinato e a tovacona, eles são levemente diferentes. Por fim, aqui nessa figura 7, nós só estamos mostrando o local da mutação na citocromo B, que é no sítio Q0 desse gene. Então, como conclusão, esse composto ele é um candidato antiplasmodial promissor. Ele, como eu disse, ele apresenta atividade de TCP1, TCP4 e TCP5, o que faz com que ele seja um candidato promissor. E um fato interessante é que essa mutação V259L, nesse artigo aqui, já foi demonstrado que ela não é transmitida para o mosquito. Se ocorre uma transmissão, o número de oocistos produzidos é bem menor, o que garante uma certa segurança para a utilização desse composto. E aí, por fim, como perspectivas, nós ainda vamos fazer o sequenciamento completo do genoma para ver se esse composto ele vai resultar na geração de novas mutações e também uma análise transcriptômica para ver como que ocorre esse mecanismo de resistência. Por fim, então, eu gostaria de agradecer a minha supervisora, Ana Caroline Campos Aguiar,
aos colaboradores, o professor Diogo Moreira e a PhD Caroline Conceição Souza, da Fiocruz Bahia. Muito obrigada pela colaboração. E aos meus colegas de laboratório e as instituições e as organizações de fomento. Muito obrigada. Obrigada, Camila. Agora chamamos a Adriele Sacramento Moraes, da Fiocruz Bahia. Boa tarde a todas e a todos. Eu sou a Adriele Sacramento, da Fiocruz Bahia, e vou apresentar um pouco do meu trabalho desenvolvido durante o mestrado, intitulado Avaliação de plasmodial de novos derivados da artemisinina frente às cepas parcialmente resistentes, artemisinina de Plasmodium falciparum. Os outros colegas discutiram um pouco sobre esse cenário, então, falando aqui dessa história, né? Em 2006, foi identificado no Sudeste Asiático, na região do Grande Mekong, um marco clínico importante de resistência à artemisinina, que é justamente esse clearance parasitário atrasado em pacientes submetidos a ACT. E esse marco, né, também é conhecido como a resistência parcial à artemisinina. E, concomitantemente a isso, também houve o desenvolvimento da cepa laboratorial resistente F32-ART, e a partir de um sequenciamento total do genoma, foi identificado um dos principais, e o primeiro marcador genético da resistência à artemisinina, que é a mutação no gene K13. Hoje a gente sabe que esse não é o único marcador, a gente tem outros consolidados e também candidatos, e também sabemos que esse perfil de resistência parcial não está restrita à região do Sudeste Asiático, e, na verdade, a gente já tem outros hotspots também no continente africano. Então, nessa perspectiva, o meu trabalho quer entender um pouco mais de como funciona peróxido de nova geração através do LH325, que a gente tem aqui, duas artemisininas conjugadas, formando, então, esse dímero, que exibe um perfil de peróxido de longa duração, que é justamente, digamos, que um dos calcanhares de Aquiles das artemisininas. Ele foi desenvolvido em parceria com a doutora Svetlana Tsugoyeva, na FAO, na Universidade da Nuremberg. E, primeiramente, a gente fez uma caracterização in vitro, in vivo e de estabilidade desse composto. Então, ele está identificado aqui como composto 3. Então, testamos a sua potência in vitro frente a cepas sensíveis, como a 3D7, sensíveis à cloroquina, e também resistentes, como a DD2 e a K1. Então, o composto ele se mostrou ativo com IC50 abaixo de 5 nanomolar. Abaixo de 5 nanomolar. E esse perfil, né, foi possível de criar uma correlação em vivo, onde o composto ele conseguiu uma taxa de 100% de cura em camundongos infectados com Plasmodium Berg. E então, para entender um pouco sobre a estabilidade desses dímeros, desse fármaco LH325, desse candidato, a gente fez um estudo de estabilidade, onde a gente comparou, então, em 24 horas, a estabilidade desse composto. Então, para ficar mais fácil de explicar, a gente tem a DHA, que seria o composto base. Em 24 horas, a gente tem a degradação. E, em contrapartida, a tovacona, que a gente sabe que é um fármaco de longa duração, ela continua o equivalente, né, de 500 nanomolar em 24 horas. Os nossos compostos híbridos aqui, o composto 3, ele está justamente no meio. Então, ele ainda tem um decaimento, né, da sua estabilidade, por ser derivado da artemisinina, mas ele tem esse perfil de ser um peróxido com uma duração mais longa. Então, a gente gostaria de entender como que ele funciona no cenário de resistência à artemisinina. Então, eu fui ao laboratório e fui recepcionada pela professora Françoise Benoît-Vical e pela Lucie Palloc, em Toulouse, na França, para realizar os ensaios na cepa resistente, F32-ART, onde a gente fez, então, os ensaios de RSA, de sobrevivência do anel, e verificamos que o LH325 ele foi capaz de matar esses parasitas resistentes, e a taxa de sobrevivência, né, então, foi de 2,5% em comparação, em comparação à de hidroartemisinina, que teve uma taxa de sobrevivência de 8,3%. E nesse ensaio preliminar de RSA na cepa sensível, que a F32 tem, a gente viu que
o indício é de que não há resistência cruzada no momento. E, por fim, para entender, já que esse composto está matando o parasito resistente, mas será que ele também induz o perfil de quiescência que a artemisinina induz? Então, a gente fez um ensaio baseado no sorbitol, onde a gente tratou esses parasitos resistentes por 48 horas. No meio dessas 48 horas, fizemos 2 pressões de sorbitol. A ideia é que, se o parasito entrou em quiescência, o tratamento com sorbitol ou não vai afetar a recrudescência desse parasito. E aí, o que a gente viu é que ambos os compostos de artemisinina, DHA e o nosso, eles têm um fenótipo na microscopia muito parecidos, onde esses anéis se tornam picnóticos, em comparação, por exemplo, com a tolvacuna, que tem longa duração, o ciclo continua se desenvolvendo. Então, o que a gente percebeu? Como esperado, a dihidroartemisinina induz quiescência em parasitos resistentes. As curvas se sobrepõem porque o sorbitol não causa diferença. E o LH325, a gente percebeu esse mesmo perfil, justamente por ele ser um derivado da artemisinina, mas o que nós notamos é que a recrudescência do LH325, dos parasitos tratados com LH325 é sempre mais tardia, possivelmente por esse efeito de longa duração. E os nossos próximos passos, então, a gente quer entender o que é que distingue essa atividade desse composto em comparação com a DHA. Eles são molecularmente parecidos, mas essa dimerização causa uma consequência que está matando esses parasitos resistentes de uma forma diferente. Então, para entender isso, a gente vai fazer a análise transcricional de parasitos tratados e desvendar um pouco mais desse mecanismo de ação e de como funcionam esses peróxidos de longa duração. Muito obrigada à comissão pela oportunidade de mostrar o trabalho e todos os colaboradores. Bom, agora a gente abre para perguntas. Nós temos 6 minutos, né? A gente tem 6 minutinhos. Alguém? Você tem alguma, Amanda? Eu vou fazer uma para... tem. Silvinho. Vai dizer, Silvinho. Ótimo. Eu queria fazer uma pergunta para a Maria Fernanda. Eu achei bem interessante seus dados, parabéns. Eu só fiquei curiosa, quer dizer, quando você faz aquela... você vai fazer a fenotipagem das TFHs, né? Na hora que você coloca elas em cultura, você deixa elas um tempo em cultura, né? Você põe com alguma coisa, como é que você faz essa cultura de TFH? A cultura, a gente fez a cultura do PBMC, a gente estimulou por 6 dias com antígeno de DEC e DBP. Só o antígeno, não coloca nenhum tipo de citocina para manter essas células não vivas? colocamos, porque como a gente está usando o PBMC de uma forma total, então a gente acredita que também pode ter os monócitos e eles podem formar ali um microambiente que pode ajudar ali na secreção de citocinas. Então, por isso que nós não utilizamos. Tá ótimo, obrigada, viu? De nada. Mais alguém aí da plateia? Não? Eu vou para você, Arielle. Quando você testou o teu composto, né, porque é um derivado de artemisinina, você chegou a testar outras doses ou você fixou? Para evitar a recrudescência. Porque às vezes você dá uma dose muito alta, ele elimina, só que depois você induz. Chegou a testar, pretende? Opa, perdão, peraí. Então, eu fui ao laboratório da professora François durante 3 meses, então a gente não conseguiu fazer essa parte final com outras doses, com outras concentrações. Então, a gente, nesse experimento, utilizou 700 nanomolar, que é para fazer que é equivalente ao RSA, mas a gente tem pretensão de também tentar diminuir um pouco essa dose e ver como que funcionaria. E qual seria a resposta. Obrigada. Eu tenho uma. Para a Maria Fernanda, parabéns pelo trabalho. Vocês conseguiram ver se tem alguma diferença entre pacientes que tiveram vários episódios de malária, mais de 5 ou 6, e pacientes que só tiveram um episódio ou menos de malária? Então, como a gente fez esse estudo no final da nossa coorte, os indivíduos não tinham mais parasitemia, então eles já tinham muito tempo que eles não tinham parasitemia,
No início do estudo, alguns desses indivíduos tinham, mas a gente não viu essa diferença. Então, porque no momento que nós fizemos, nenhum deles tinha mais parasitemia. Eles eram persistentes mesmo, né? Não, mesmo através de PCR, eles eram negativos. Mais alguém? Alguma coisa? Não? Então acho que a gente pode, então, A gente queria agradecer, né? parabenizar aos candidatos que foram selecionados, né? É um honor estar aqui. Então, boa sorte e muito obrigada. Então, passamos para o momento de descanso. Ah, tá. Agora, então, a gente vai para o pôster, que é junto também com o coffee break, né? Tal. Então, é uma oportunidade para a gente então, estar discutindo com os apresentantes aí. Tá bom? Obrigada, gente.